Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado de ambos os pés. Este tinha 5 anos de idade, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. E sua babá o tomou, e fugindo, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Quantos podem dizer amém? Tome seu assento nesta manhã. Que alegria voltar a esta casa, que alegria revê-los. Eu soube de que ontem à noite, Deus reservou uma palavra muito especial para o seu coração, e eu estou certo de que nesta manhã Ele assim o fará. Minha gratidão por voltar aqui ao pastor Marcelo Pantoja, meu amigo. Deus continue lhe prosperando, lhe abençoando. E à noite, de uma maneira mais incisiva, eu agradeço o senhor, a pastora e toda a sua casa, a liderança de jovens. Esse homem que está ao seu lado disse que tem 59 anos, pastor. Isso é verdade, pastor? Isso é um desrespeito com os mais novos, pastor. O cara não tem uma barriga, pastor. Gente, isso é um negócio, sabe? Não, e ele humilha a gente assim, da risada. Assim. Aí eu falei, eu vou descobrir no pastor Pantoja se o senhor tem essa idade. Mas é um homem excelente. Aí é interessante que esse linguajar carioca, ele contamina, né? Porque esse glória a Jesus aí é nordestino, pastor. Glória a Deus. Existe isso aí, pastor? São coisas boas, né? Que a gente só adquire na relação interpessoal, né? Se envolvendo com pessoas. É por isso que Adson Bello, o senhor deve conhecer, diz que o maior fenômeno para sarar pessoas na terra chama-se corpo de Cristo. Você não se desenvolve se você não se relacionar. Por isso que congregar em casa não funciona, ser isolado não funciona. Você se apluma, você se amadurece com pessoas. E eu glorifico a Deus por poder participar desse domingo, dessa festa, junto com vocês. Nós vamos sair daqui essa manhã mais amadurecidos, em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui um texto, e você na leitura já se identificou, porque você conhece a história dessa leitura. Nós estamos diante da história de um dos príncipes da nação de Israel. E para começarmos bem, com um entendimento amplo a respeito, é preciso dizer-lhes de que a nação de Israel viveu um período de prosperidade, e esse período chamou-se teocracia. Você sabe que teo é Deus, cracia é governo, então teocracia foi o período do governo de Deus. Só que um dia foram para frente da casa de Samuel, do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, do juiz Samuel, e o choro estridente que vinha das ruas daquela multidão era: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Aquilo magoou, chateou o coração de Samuel, porque ele pensava que ele estava sendo rejeitado. Então ele vai para o canto, todo choramingoso, falar com Deus e reclamar daqueles gritos que estavam ecoando da multidão que estava em frente à sua casa. Quando ele vai reclamar com Deus: olha, o povo não me quer mais, o povo não me aceita, o povo está pedindo um rei. Deus se manifesta dizendo: teocracia não é você, Samuel, sou eu. Não é vocês não é você que eles rejeitam, é a mim. Quando eles pedem o fim da teocracia, não é Samuel, é o Deus que eles não querem. Então, se eles não querem mais, ok,
vamos dar um rei segundo o coração deles, segundo a vontade deles. E é o que Deus faz. Deus dá o primeiro rei da nação de Israel, chamado Saul. Então Saul é o primeiro rei da linhagem da monarquia em Israel. Se nós fôssemos seguir a linhagem da monarquia hierárquica, Saul é o primeiro. A segunda linhagem da monarquia hierárquica recairia sobre Jonatas, filho do rei Saul. E a terceira linhagem da monarquia hierárquica recairia sobre Mefibosete, esse rapaz da leitura. E você pode estar se perguntando, pastor, existe outro modelo de hierarquia, senão a hierarquia da monarquia hierárquica? Existe, pastor? Em Israel existe. Em todo modelo monárquico, independente da civilização, porque até hoje existe, eu estive na Europa em alguns países, pastor, que ainda tem reis, né? Independente se há parte do semipresidencialismo ou ministro, mas nós temos ainda grandes nações que existem reis. Bélgica, Inglaterra, enfim, Espanha, entre outros. Mas nessa época, como um todo, a monarquia funcionou como funciona até os dias de hoje. Qual? De maneira hierárquica. Morre pai, assume filho. Só que a nação de Israel é a única em toda a história da civilização que a monarquia sempre teve dois viés, dois caminhos. Monarquia hierárquica, morre o pai, assume filho, e a monarquia teocrática. A hierárquica é que o filho assumia, e a teocrática é que assumia quem Deus queria. Então, você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, funcionando a monarquia hierárquica dentro de Israel, morrendo o pai, assumindo o filho, sem Deus colocar a mão. Mas existem reis que Deus não só coloca a mão, coloca o pé, coloca tudo. Por exemplo, Davi. Davi não é filho de rei. Quem coloca Salomão é Davi, é a monarquia hierárquica. Mas quem coloca Davi é a monarquia teocrática. Foi Deus que entrou em cena para colocar um rei segundo o seu coração. Então a primeira linhagem, que é a hierárquica, que é a que nós vamos falar aqui essa manhã, e vamos esquecer um pouquinho a teocrática, que é quando Deus quer colocar, ela tem uma linhagem. Primeiro, Saul. Segundo, seria Jonatas, só que ele morre na batalha. Quem é a terceira? Mefibosete. Mefibosete assumiria o trono com muita tranquilidade. Você pode dizer, pastor, Mefibosete não tinha idade para assumir trono. Só que na Bíblia você vai ver reis com 7 anos de idade. É claro que daí os anciões, os mais velhos coordenavam, mas com a diretriz da criança. Paz, meus senhores, quem entende de história sabe que isso aconteceu em Israel. Só que por que Mefibosete não se torna... Por que Mefibosete não vai ser rei? Porque ele era príncipe. Pastor, mas príncipe se torna rei? A primeira linhagem, que é Saul, morre na batalha. A segunda, que é Jonatas, padece junto com o pai. Qual é a ideia? É que o trono seria de Mefibosete. A babá ouvindo que estava vindo contra Israel o exército, que já tinha matado avô e pai, e o neto, que seria o rei, estava nos seus braços, Mefibosete. Ela, para tentar defender o garoto, pensando que ele fosse se assentar no trono, ela pega o menino rápido e corre para protegê-lo. É nessa saída aqui, ó, é nessa fuga acelerada, que acontece uma queda, proveniente do que? Razão, causa, circunstância, origem, a Bíblia não fala, mas o menino cai, e nessa queda ele fica coxo de ambos os pés. A partir de agora nós não temos mais um menino promissor, nós não temos mais uma criança de futuro. A partir desse acontecimento, nós não temos mais um menino que toda mãe quer dar a filha em casamento. A partir de agora nós temos, embora príncipe,
um menino de 5 anos de idade, coxo de ambos os pés. E a história desse menino vai se desenrolar na Bíblia de uma maneira muito linda. Possa ser que alguém aqui essa manhã se identifique com sua história. Através de um louvor, de uma mensagem, de um ensinamento, sua vida foi tocada, mudada, através da vida e dos exemplos de Mefibosete. Mas uma coisa é irrefutável nessa história: ele ficou coxo, se tornou coxo, cresceu coxo e morreu coxo. Nada que você venha pregar, ensinar, cantar e extrair dessa história vai mudar o estado da geração de Mefibosete. Mefibosete representa uma geração coxa. Pastor, mas tudo que Deus fez na sua vida não muda? Não. Existem muitas restituições de Deus na vida desse rapaz, depois de crescido. Vou citar algumas. Aqui vai uma mensagem pronta para alguém, ó. Prontinha, é só pregar depois. Você pode pregar sobre as 4, 5 restituições na vida de Mefibosete. Primeira restituição, Deus restitui a honra. Ele volta para Jerusalém. Por quê? Porque ele morava em Lodebar. Ele nasce em Jerusalém, neto de príncipe, neto de rei. Só que nessa bagunça dessa guerra, ele vai para a casa de Maquir, lá em Lodebar, noroeste de Israel. Então, quando Davi assume o trono, a primeira restituição, ele volta para Jerusalém. Segunda restituição, volta a comer na mesa do rei. Volta ao seu estágio originário. Como príncipe, ele tinha direito de sentar na mesa do rei. Terceira restituição, ele tinha família, avô, pai, mãe. Só que com a sua saída para Lodebar, ele perde todos os seus familiares. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele casa e tem filhos. Então ele volta a ter família. Terceira restituição na vida de Mefibosete. Foi restituído o seu lar, sua família. Quarta restituição. No período que ele sai, Ziba toma a sua posse e quadriplica todo o seu patrimônio enquanto ele está em Lodebar, pensando que nunca mais voltaria e ele tomaria posse do que era do príncipe. Só que o príncipe volta para o seu lugar. E quando volta, que Davi dá a ordem que seja devolvido tudo que era dele, ele agora recebe isso aqui para dar glória a Deus, porque tudo que o diabo faz, ele faz para te acrescentar lá na frente. Quando ele volta a tomar posse daquilo que era dele, ele não pega como havia deixado. Ziba quadriplica tudo que era de Mefibosete. Lindo, né? Maravilhoso, dá até para pregar. Só que isso não muda o estado. Ele continua. Eu pergunto e você grita. Pentecostal não fala? Então grita mesmo, bota a voz essa manhã. De manhã dá para gritar. Eu pergunto e você responde, tá bom? Ele volta para Jerusalém, mas ele continua. Ele volta a comer na mesa do rei, é honra, mas ele continua. Ele casa, tem mulher e filhos, coisa linda, família, até postar no Instagram, mas ele continua. Ele era mais ou menos de riqueza, mas ele ficou bilionário, trilionário, porque quadriplicaram a sua fortuna. Mas mesmo bilionário, ele continuou. Vamos lá, bota a voz. Ele ficou coxo, não é isso? Só que ele morreu. História linda, dá para pregar e cantar. Só que não se muda uma realidade na vida dele. A sua geração é marcada como uma geração coxa. Eu quero nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, ministrar o seu coração sobre como evitar que uma geração se torne coxa. Eu vou ministrar esta manhã crendo na perspectiva, principalmente um domingo pela manhã, vocês poderiam fazer só à noite, mas é crendo na perspectiva de que eu estou falando a uma geração que não foi feita para ser coxa, não será coxa. Eu não estou aqui diante de moças e rapazes que representam uma geração coxa e caída. Eu estou diante de alguém que representa uma geração de pé e viva para a glória de Deus. Pastor, existem conceitos, exemplos clássicos e práticos para não ficar coxa? Existem. Vamos trabalhar isso essa manhã? Primeiro, como fazer que uma geração não se torne coxa como essa se tornou? É você cuidando da paternidade dela. Diga bem alto comigo, se você puder, diga paternidade. A Assembleia de Deus, que é a igreja que eu nasci, cresci, a maior igreja evangélica do mundo, tem suas atribuições, mas ela teve sempre um problema com esse tema, paternidade. Nós não tratamos esse tema, pastor. Nós temos dificuldades relacionais com esse tema. As outras comunidades trabalham muito com esse tema, nós temos uma certa dificuldade, mas nós precisamos trabalhar sobre isso.
Paternidade emana vitórias e derrotas, principalmente na vida do jovem. Eu não vou perguntar porque você não vai responder, não porque você não tem suficiência para isso, é porque eu também não encontrei, ninguém encontrou. Mas a Bíblia diz que enquanto o pai estava na guerra pelejando, quem cuidava do bebê era a sua babá. A babá só cuida do bebê quando a mãe está no exercício de funcionamento, de função, de trabalho. Esse cargo, babá, ele é antigo, e ele foi criado para suprir a ausência da mãe. Só que no texto, a mãe não tem função, porque o pai está na guerra. Então quem tinha que estar cuidando aqui dessa criança seria a mãe. Só que a mãe não está no texto e nenhum exercício de funcionalidade aqui. O que o senhor quer dizer, pastor? O problema desse menino ter caído e ficado coxo é porque não estava no colo da mãe. Isso reflete um problema de paternidade. Existem 3 tipos de paternidade que nós temos que tratar para não termos uma juventude coxa, uma geração coxa. Primeira paternidade é a genética, é a de pai para filho. Ainda pela manhã no gabinete do pastor Pantoja, ele falava algo muito significativo, muito relevante, muito importante, que é o fato de você dar mais intenção, ser mais intensivo, mais agressivo em algumas áreas, que Deus não pede esse percentual, aí você diminui aonde é mais importante, principalmente pais e filhos. Depois de você se doar à igreja, ao reino, ao trabalho, você percebe que essa área é tão importante, ou um tanto quanto que é a paternal, fica vazia, aí vem os distúrbios, os prejuízos, e em muitos casos quase que irrecuperáveis, e nós maquiamos isso, nós protegemos isso. Eu poderia perguntar esta manhã estridentemente, porque eu sei que não teria resposta: onde está a mãe? A Bíblia não mostra. Eu li muito, procurei muitos, ninguém sabe. Isso é um perigo, quando é procurado a paternidade na vida de um jovem, de um moço, de uma moça, que ninguém encontra. Deixa eu dizer para você essa manhã, os líderes de jovens estão aqui. Inclusive eu preciso louvar a Deus essa manhã pela quantidade de irmãos que estão presentes aqui, não só para cultuar a Deus, render louvores em gratidão, e também receber o que Deus tem para nós na porção dessa manhã, mas em apoio aos jovens que estão aqui. Eu fui o líder do maior grupo de jovens do estado do Paraná, meu estado natal, onde eu nasci. Eu tive esse privilégio. E só se Águas Claras é um fenômeno, aí nós temos que estudar vocês. Mas em todo o Brasil, responde aí, culto de jovens é o culto que os obreiros e a igreja mais vem maciçamente, é isso? É isso? Então vocês não são fenômeno, é tudo igual mesmo. E por que isso no Brasil? Porque criou uma ideia de que o culto é dos jovens. O culto nunca foi dos jovens. O culto é na liderança, na direção. O culto é da igreja. Mas por que se faz isso? Porque os pais não reconhecem o seu papel e a relevância de estar presente no culto de jovens. Existem pais que têm a ignorância de encostar o carro na frente da igreja, abre a porta e diz: vai para o teu culto, teu pai te pega depois. Sabia disso? Vai para o teu culto, seu pai te busca. Não, seu pai te encontra depois. Vai para o teu momento, não é o momento dele, não é a hora dele, é a sua hora, é a hora do pai dizer: vai lá, canta que o pai está aqui, exalta que o pai está aqui, toca que a mãe está aqui. Porque quando é para entregar um filho com 6 anos de idade para patuar, para mãe de santo, pai de santo e rapar a cabeça, a família inteira está ali no grito estridente. Quando é o filho que está na peneirinha de futebol, lá na arquibancada, está lá toda a família: cadê você? Eu vim aqui só para te... Quando é na escola de samba, que é a filha da família, que é a sobrinha, que é a neta que vai desfilar, que é a coroa, todos ficam ali sem saber como reagir de tanta lágrima, de tanto entusiasmo.
Mas quando é na igreja, o líder que se vire, o pastor que se vire, a igreja que faça a sua parte, e os pais cruzam os braços, e eles não sabem da importância de ter o pai e a mãe lá, levantando a mão dizendo: obrigado, Jesus, os meus filhos te louvam, minha casa te louva. Eles empurram isso aos líderes, aos pastores. E digo mais, pastor Pantoja, quando o filho desvia, que vai para as drogas, ou vai para a balada, ou se distancia, como ontem, por exemplo. Ontem eu estava no interior aqui do meu estado, ali do Goiás, ministrando. E aí de repente, no final, que eu estava entrando na caminhonete, que eles foram me buscar, né, que eu não peguei meu carro ainda, que eles foram buscar e me levar. Aí chegou uma senhora assim, eu vi ali pela característica assim, uma senhora muito bem de situação e tal, dona de algumas lojas, até mostrou para nós e tal. E ela disse: pastor, o senhor lembra do baterista do ano passado que o senhor veio no colégio de jovens? Eu falei: não me lembro. Eu falei: pô, me ajuda, porque estava tendo uma festa tradicional da cidade ali, de cavalos, enfim, de boiadeiros. Ela disse: meu filho está naquela festa. Ele era o baterista, esse ano ele não está aqui, ele está desviado. E eu estou muito triste, porque no congresso do ano passado, o senhor não lembra dele? Eu falei: não. Ela falou assim: eu não tenho na cabeça aqui se ele estava uniformizado, mas ele era o baterista. Eu falei: como agora o senhor não lembra que ele era uniformizado? Ela falou: porque eu não pude estar na festa. Aí eu disse: a senhora não pôde estar na festa, né, que ele estava tocando bateria. E nessa a senhora veio, eu vim para orar para ele voltar, pastor. Então não esteve na que o filho tocou na bateria, agora teve esse ano para orar para ele voltar. Então os pais são assim. Eles entregam para a igreja, para os pastores e para os líderes. Só vem quando o filho sai. Quando ele está aqui, eles não comparecem. Problemas genéticos. Eu fui orar dentro de um condomínio de luxo. Pensa num condomínio de luxo, pastor. Que eu entrei e fiquei pasmo. A mulher estava de 9 meses, já estava para gerar. Barrigão grande assim. Pastor, o senhor pode orar no quarto do nosso bebê? Semana que vem devo dar a luz e tal. Eu falei: vamos lá. Quando eu entrei no quarto, pensa num quarto. Tudo que você pensar de luxo tinha naquele quarto. Ela mostrou para mim que o berço é no controle. Sabe? Coloca o bebê ali e o berço fica. Fiquei olhando aquilo, falei: Jesus. Né? Os antigos ficavam ali malhando, né? Lembra, né? Falei: cara, no controle, ar-condicionado, pensa na tela da TV. E interessante, quando eu olhei, uma caixa de iPhone em cima. Falei: meu Deus, esse iPhone 16 aí vai ter que mudar para o 20, porque vai esperar uns 5 anos para assistir, né? Uns 3 anos no mínimo para assistir um. Eu queria perguntar, sabe, se aquele iPhone era para o bebê, mas estava ali, deveria ser, né? Falei: caracas, que top e tal. Falei: vamos orar. O Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para ela. Eu vi na parede assim, a senha do Wi-Fi. Falei: deve ser para quem entra, né? Porque o bebê não vai usar a senha ainda, né? Vamos orar. O Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para ela onde é que está a Bíblia do bebê. Eu disse: ô irmã, só uma pergunta. A Bíblia do bebê, a Bíblia do seu bebezinho que nasce agora, onde é que está aqui? O Espírito da Chiquinha, para quem assistiu Chaves, né? Que eu não assistiu? O Espírito da Chiquinha pegou ela. Aí eu falei: o que foi, irmã dela? Aí ela pensou: vou arrumar uma desculpa, né? Vou pegar esse pastor aí dela. Nem nasceu ainda, pastor. Falei: verdade, mas tem celular, tem senha de Wi-Fi, tem. Aí o Espírito que pegou de novo, né? Por quê? Porque se pensa em tudo, menos no santo, menos no templo, menos no compromisso com a igreja. Quando há falha na paternidade, quando há falhas dentro de casa, dentro da igreja terá problemas espirituais. A psicologia diz que 62% de uma moça que não é criada com a mãe, ela tem dificuldade de ter um casamento, tem dificuldade de casar, ela não quer casar. 42% de jovens que cresceram sem o pai ou sem a mãe têm dificuldade de se formar. Estou te trazendo dados da psicologia, mas estou trazendo registro de testemunho. Eu estou fazendo um círculo, um rodeio para você entender que a participação do pai e da mãe na vida do filho dentro da igreja é importante. E eu quero profetizar, porque vocês jovens serão pais amanhã. Lembre-se dessa mensagem, ela vai acompanhar vocês. Quando Deus der um filho, como foi apresentado aqui no templo, não só o apresente, porque o texto não diz ensina um menino
para o caminho. Ensina o menino no caminho. Para o caminho é apontar, no caminho é andar com ele. Então venha no culto de jovens com ele, participe com ele, quando há problemas genéticos de paternidade. Só que existe um segundo problema na paternidade, segundo modelo de paternidade falho, que faz uma geração ser coxa. Qual, pastor? É quando a paternidade é ministerial. Foi feita uma pesquisa, de cada 10, 9 filhos de pastores não querem ministérios. De cada 10 filhos de pastores, 9 não querem ministérios. Por quê, pastor? Porque o pai e a mãe, eles se debruçaram mais à igreja do que a eles. Assunto que o senhor estava falando essa manhã. Porque eles falhavam. Eu vou dizer uma coisa para vocês essa manhã, sem expor minha família, não é propósito. Meu pai, um homem que eu nunca vi ficar sem trabalhar, um homem que eu nunca vi escrever, ou eu nunca vi ele sentado colocando suas informações, suas nomenclaturas para uma porta de emprego. Sempre meu pai trabalhou, honrosamente se aposentou, pastoreou, liderou, ganhou almas. Meu pai é um exemplo como pai. Agora, nós nunca colocamos os pés num shopping center. Meu pai nunca pegou a família e disse: vamos comer um pastel lá na esquina. Tinha que ter Bíblia no meio. Acabava o culto, pastor Pantoja. Você viu o que é aquilo? Que mensagem é aquela? Comportamento de fulano. Já diz pastor Hernandes Dias Lopes, um obreiro sadio, quando termina o culto, ele deixa os problemas da igreja no templo, porque ele segue para a sua prioridade, que é a sua família. Aí termina o culto, pastor, o filho está aqui com o celular na mão, aqui. Aí o pai não veio dizer: que culto? Tem algumas coisas que é para a gente ajustar, mas tudo é crescente. Ele não faz isso. Que inconsequência. Olha esses erros. Isso vai sendo absorvido pelo jovem. Isso vai sendo absorvido pelo filho. Aí ele diz: mas se é assim, não quero tocar. Se é assim, não quero púlpito. Se é assim, não quero altar. E é por isso que hoje a Igreja Assembleia de Deus luta para ter músicos. Muitas de nossas igrejas precisam pagar músicos para seus congressos. Muitas de nossas igrejas precisam tirar aqui, do caixa, para manter um grupo de louvor cantando. Porque não é gerado isso. Não é produzido, porque o exemplo é negativo. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que na minha época, eu digo há 20 anos atrás, era gerado em nós o desejo de olhar para as paternidades ministeriais, eu estou falando, já vou para as espirituais. Para as ministeriais, eu não lembro do senhor, pastor Pantoja, nunca ouvi do senhor, mas todos nós temos uma referência ministerial. É difícil alguém ministrar para dentro da sua mensagem não trazer uma referência ministerial. Por que o senhor diz isso? Porque todo filósofo, ele se baseia num livro de algo. O senhor estava falando a mim que a completude desse livro foi de 2, 3 orientações de 3 literaturas que o senhor leu, não foi isso? Tudo na nossa vida é assim. Você se forma com base em algum nome. O advogado, quando ele vai para um tribunal, ele usa a referência de alguém. Por quê, pastor? Porque você tem base. Nós não temos ministérios crescentes na juventude porque nós falhamos na base. Quem é a referência dele? Qual é a referência dela? Eu lembro que na nossa época nós ficávamos imitando pregadores, imitando cantores. Na época, talvez vocês não se lembrem, havia um guitarrista chamado Ezequiel de Matos, você deve ter se lembrado dele, né? Ezequiel de Matos. Então os meninos queriam tocar guitarra igual Ezequiel de Matos. Bateristas de nome, nós tínhamos muitas referências. Se você perguntar talvez para um jovem hoje, quem é o baterista desse tempo? Não conhece. Quem é um músico desse tempo? Não conhece. Uma banda, cita alguém de referência, não conhece, é distante. Sabe o que é cantado no domingo à noite, mas não tem familiaridade, a similaridade, não está no contexto de querer ser igual, tocar igual. E eu cansei de ver, e tenho temor esta manhã de me voltar a esta igreja, junto do seu sacerdote, para dizer: tive o desprazer de estar no mesmo culto, de ver líderes criticando jovens, porque imita. Eu prefiro alguém imitando Cassiane no púlpito,
do que a Anitta na internet. Eu prefiro alguém imitando o Marco Feliciano, o Elcio de Assis, alguém de uma característica aqui, do que estar imitando os exemplos do Neymar. É melhor você copiar o jeito que o teu pastor fala, o jeito que o teu líder é, do que você imitar o mundo. Tenha referências ministeriais. A sua paternidade é construída no ministério por aquilo que você assiste, ouve e vê. Eu estava num congresso numa cidade chamada Paranaguá, no estado do Paraná, uma cidade grande, 300 mil habitantes, em um congresso geral, uma igreja sede, estava lotada, muito grande, mais de 2 mil jovens, na verdade. E aí eu vi uma coisa muito linda, colocaram um jovem, uns 16 anos, 17, para fazer uma leitura. Tinha 2 mil pessoas dentro, mais do lado de fora, e ele foi ler e ele tremeu, sabe? Ele tremeu, eu vi que ele tremeu, tipo, e o Senhor, ele tremeu. Só que ele fez a leitura, e o vice-presidente, e essas coisas acontecem perto, não deixa isso acontecer perto do pregador, não deixa, que não dá certo. Ele virou para o presidente, e disse assim: como que pode colocar um jovem dessa idade fazendo leitura num trabalho tão grande desse? Estamos cheios de pastores aqui. Falou para o presidente, e eu do lado. Falei: eu vou pegar esse microfone, seu infeliz. Peguei o microfone e falei: irmão, meus parabéns à liderança, principalmente por colocar um menino de 16 anos para fazer a leitura nesse congresso. E virei para o vice-presidente: aleluia. Aí ele ficou assim. Falei: porque é aqui que começa. Se não começar aqui, vai começar onde? Como que você vai gerar um pastor se ele não pega o microfone para nada? Como que você vai gerar um músico se ele não toca? Pastor, mas vai errar. E começa errando mesmo. O senhor hoje vai lançar um livro, né, dia 31, né? O senhor começou escrevendo? Não. Foi picoteando, desenhando, formulando, blá, 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 blá. Todo mundo começa pregando bem? Não. Todo mundo começa cantando e arrasando? Não. Você vai cantar o primeiro hino, vai semitonar, vai errar. Eu fui maestro muitos anos, mano. Eu sei o que é a música. Você começa por um traço, passa para outro, olha para o campo harmônico distante, você não consegue dominar, vai para cá, vai para lá, daqui a pouco você erra aqui, erra ali, mas é isso que é lindo. Canta a primeira vez tremendo, erra. Tem gente que fica lá. Aí você canta, aí na cabeça: não quero mais cantar, nunca mais eu canto. Canta a segunda, erra de novo, canta a terceira, passa a acertar. Vai na quarta, entra no grupo de louvor, começa a se espelhar em alguém, começa a acertar. Daqui a pouco canta só, entra no grupo de louvor, é a última, escondida. Daqui a pouco passa para cá, de repente você está aqui, daqui a pouco está liderando, daqui a pouco está cantando. Por quê? Porque ninguém começa abafando, todo mundo começa aprendendo. Na primeira palavra você treme, fala coisa com coisa, só lê o texto, depois você lê o texto, depois você aplica, depois você explica. Daqui a pouco você está crescendo, vira uma palavra de 5 minutos, o grupo de jovens te dá uma palavra de 10, daqui a pouco você tira uma de oferta, te chama para o culto de jovens, do culto de jovens você vai para a congregação, daqui a pouco está pregando no geral, daqui a pouco o pastor te chama para o culto de domingo, daqui a pouco você já é um obreiro, daqui a pouco você prega na ceia e é um grande homem de Deus. Como que você quer gerar paternidade de ministerial se você não dá oportunidade? Eu estou pregando para vocês aqui hoje. Mandei uma mensagem para o pastor Josivaldo, né, que estaria aqui. Que é uma igreja relevante, essa igreja, uma igreja tem relevância. Eu falei: vou mandar um vídeo para o pastor Josivaldo. Agora, quem está falando para vocês aqui também começou. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira vez. Eu era líder de um grupo de jovens muito famoso no Paraná. Nós tínhamos 290 jovens em uma congregação, não era sede, congregação. Nós íamos fazer viagem de caravana com 7, 8 ônibus de viagem. E aí o líder, ele já era um senhor de idade, ele foi assumir um campo. Ele era muito famoso no estado, ele foi assumir um campo. E eu tinha 19 anos e eu assumi aquele grupo de jovens. O presidente da convenção queria explicação por que o rapaz tão novo tinha assumido. E ele dá conta? E era o grupo de jovens dodói do presidente, né? Aí eu fui lá no presidente, ele falou: você dá conta? Eu falei: não sei. Aí foi para o pastor, ele falou: quem segura esse grupo todinho é só ele, se for o restante não segura não. Como ele ficou 2 anos com o líder, aí ele: então vamos fazer um teste. Aí me deixou. Eu acabei ficando um jovem muito, muito conhecido. Aí eu que levei na convenção, então eu fiquei muito conhecido, ainda jovem. E aí eu amava música, não tinha nem ideia que fosse pregar, amava música, tudo para mim era música. Quando foi um dia o pastor Altair no culto de domingo, ele disse: irmãos, eu estava pensando essa semana, eu vou sair dessa congregação, porque pastor uma hora está aqui, uma hora está lá.
Mas eu queria fazer história nesse lugar. Eu estava pensando, vocês são tão conhecidos no estado, já cantaram na convenção 3 vezes, vocês são tão conhecidos, mas Deus tem que gerar pastores aqui, obreiros, pregadores. Eu quero que Deus gere pregadores. A partir de hoje, todo domingo, talvez um sim, um não, mas a partir de hoje, meu desejo é todo domingo, um jovem vai dar uma palavra de 3 a 5 minutos aqui. Ele vai errar, ele vai gaguejar, ele vai tremer, mas vamos fazer, porque se a gente não der oportunidade, não vamos formar ninguém. E domingo que vem, vamos começar pelo líder, pelo nosso líder, o maestro Nielson, vai dar uma palavra de 5 minutos, amém? Aí eu olhei para ele, vamos começar pelo líder, para dar exemplo. Quando terminou o culto, eu fui no Fabinho Távora, que ele era o líder de escola dominical. Eu já estava indo na escola dominical, mas não entendia nada. Aí eu falei, ô Fabinho, o pastor quer que eu dê uma palavra. Ele é para me explicar como é que eu lidero os jovens, para me explicar bona, música? Dele, não, Bíblia. Eu falei, Bíblia? Ele falou, Eu falei, lascou. Eu falei, mas o que eu faço? Ele falou assim, qual o texto bíblico que você domina, que você sabe? Aí eu, espírito da Chiquinha. Eu falei, da Bíblia. Ele falou, Falei, do Antigo, do Novo Testamento? Ele falou, Daí eu, nenhum. Ele, nenhum? Eu falei, nenhum. Eu falei, eu sei dó, ré, mi, fá, escala, eu sei escala. Ele falou, não, Bíblia. Eu falei, não sei nenhum. Ele falou, vou te ajudar. Eu vou te dar um texto para você. Eu falei, me ajuda então, me ajuda. Ele, Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe todavia esquecer do filho do seu ventre, mas se ela se esquecer, o Deus do céu não se esquecerá de ti. Aí eu falei, tá, e o que eu faço? Ele falou, você faz assim, meus amados e queridos, o texto que nós lemos fala do maior amor do mundo. O maior amor da terra não é o de tio, não é o de tia, não é de sobrinho, não é de pastor, não é de bispo, não é de apóstolo, é o amor de mãe. Porque mãe, aí você fala, mãe, mas se todavia o amor de mãe falhar, o de Deus não vai falhar. E você fala, levante a mão e glorifica a igreja. Aí eu olhei e falei, é fácil assim. Naquela época os Gideões explodindo, né? A gente assistia Gideões, né? Falei, cara, eu vi os Gideões assim, falei, é assim que aqueles poder, movimento acontece? Ele é simples demais. Eu falei, então bora lá. Ele falou, eu sou tão teu amigo, Nelson, que eu vou te ajudar. Vou te dar outro texto, você escolhe qual dos dois. Eu, manda. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós para dar o fim que esperais. Eu falei, daí como é que eu faço? Ele, meus amados e queridos, entra firme. Falei, deixa comigo. E aí o que eu faço? Fala assim, todo mundo começa, sabe o início. O advogado sabe o início do processo, mas não sabe o fim. O escritor sabe o início, mas não sabe o fim. O construtor sabe o início da obra, mas não sabe o fim. O médico sabe o início, mas o final, somente o Deus dos céus levante a mão e glorifica. Falei, fosse hoje eu já dava essa palavra. Falei, estou seguro, irmão. Você se lembra do pastor Gilmar Santos? Quem aqui não se lembra do pastor Gilmar Santos, né? Um grande pregador da época, tal. E naquela época, os Gideões e o Brasil, o Gilmar Santos bombando. E ele tinha uma mania de fazer assim, Ele, quando dava o microfone para ele, vamos ouvir a mensagem dele, chegava e falava, ele não cumprimentava com a paz do Senhor, ele fazia assim, é chegada a hora. Lembra que ele fazia? A igreja tremia. E eu fiquei a semana inteira, é chegada a hora, é chegada a hora, e tal. Quando foi domingo que eu cheguei na igreja, era Santa Ceia. Irmãos, o Brasil inteiro resolveu congregar na minha igreja naquele dia. Irmão, eu passava mal quando eu vi os diáconos com aquelas cadeiras. Quanto mais cadeiras, mais gente chegava. Irmão, era gente na janela, gente. Eu falei, Jesus do céu. Aí eu lembrei do Gilmar, é chegada a hora. Jesus, é chegada a hora. Falei, bora lá, foco, Niel, você consegue. Aí o pastor Altair Luiz de Moraes, que hoje preside, ele é o vice-presidente, hoje ele preside o campo de Ponta Grossa. Aí ele pegou o microfone, irmãos, vamos começar hoje um projeto aqui, eu falei domingo passado, vocês se lembram e tal. Vamos começar um projeto, é o seguinte, irmãos, eu preciso que vocês me apoiem, porque eles vão pegar o microfone, a maioria deles não entende, então eles vão falar cumprimento, o irmão, Padre do Senhor, vai falar errado, a Bíblia, entendeu?
Então vocês ajudem, irmão, ajudem. Vai errar. Vem, Nelson, começar pelo líder hoje. Vem, vai errar, vai cumprimentar errado, mas Deus vai fazer pregadores. A igreja, amém, amém. Aí eu subi, mentalizado, né? Peguei o microfone, fechei o olho. Aí peguei o microfone, cheguei e falei, é chegada a hora. Aí ele estava sentado e falou, meu Deus, caramba, que isso? Isso é uma sumidade. Aí ele abre a Bíblia, quantos trouxeram o rolo sagrado? Ele, vixe, isso é um fenômeno esse menino. Aí eu abro a sua Bíblia, Isaías. Aí o Fabinho, isso aí. Aí eu, Isaías, só que eu abri Isaías com o capítulo de Jeremias. Eu troquei os capítulos, pastor. Quando eu olhei para o texto, a mãe não estava no texto, Deus também não estava no texto. Aí eu fiquei aqueles 30 segundos, Jesus, cadê o Senhor? Cadê a mãe? Falei, pensa rápido. Falei, já sei. Ele me deu 2 textos. Falei, tem um outro. Aí eu falei, Deus acaba de mudar a mensagem aqui agora. Aí ele falou, você é o Gesiel Gomes. Você é um fenômeno. Eu falei, se eu soubesse, tinha deixado para pregar no final do culto. Aí eu peguei e falei, Jeremias. A igreja, vai para Jeremias. Só que daí eu usei Jeremias com o capítulo de Isaías. Quando eu olhei, o início nem o fim de todas as coisas estava lá também. Não encontrei nem o meio, não encontrei nada. Falei, só que se eu falar agora, Deus está mudando a mensagem de novo, o pastor pode querer mudar o líder de jovens, né? Falei, eu vou ter que enfrentar. Qual que era a ideia? Eu vou ler até aparecer Deus é bom, Deus seja louvado, né? Aí eu paro, falo que Deus é bom, quando você acredita que Deus é bom, e desço. Eu começo a ler. Sabe o que estava escrito lá? E os cavalos de Faraó cavalgavam atrás do povo de Israel. Sabe aquele texto? E os cavalos, irmãos, quanto mais eu lia, mais cavalo aparecia. Babá. O desespero, pastor Marcelo, porque eu queria assim um texto, Deus é bom, Deus é alguma coisa. E eu falei, Jesus, não vou parar de ler. E os cavalos, E eu, Jesus amado, me ajuda. Eu falei, quer saber? Lascou. Deu errado. Olhei para a direita e para a esquerda, o pastor, aquele espírito, sabe? Você não vai lembrar, que você não é da tua idade, do Zacarias. E eu, Jesus, o que eu tenho que fazer agora? Sabe o que eu fiz, pastor? Larguei o microfone, desci e fui para casa. Nem o vocal, que na época era chamado de vocal, lembra? Nem o grupo de jovens cantou naquela noite. É triste, às vezes uma chacotazinha, uma risadazinha, mas foi assim que eu comecei. Mas hoje, de uma Deb, de uma Dego, de Gideões, o que você pensar eu já preguei. Porque todo mundo começa errando, todo mundo começa sem altos níveis de acerto, mas começa. Lá na frente você vai ver o tamanho do ministério que Deus vai dar para você. Eu estou profetizando aqui nesta manhã, vai sair daqui hoje levitas, músicos, eita, glória aumenta agora, vai sair pastores daqui. Deus vai tirar das entranhas dessa igreja, desse ministério, os líderes. Quando os senhores entregarem o grupo de jovens, vocês vão ver jovens formados. Aqui vão dar doutores, dentistas, juízes, advogados. Oh glória, oh Jesus, estou profetizando. Deus vai formar uma geração não coxa, mas poderosa para a glória do seu nome aqui nesse lugar. Paternidade genética é a primeira. Segunda, ministerial. E a terceira, pastor? Espiritual. Vou dizer uma coisa a vocês. Preste bem atenção no que vou dizer. Inclusive queria dizer ao senhor na nossa conversa, no nosso diálogo no escritório, mas aí a gente, com pouco tempo, né, e aí a gente acaba migrando para uma outra área, para um outro assunto. Mas quando a gente fala de geração espiritual, nós estamos falando de uma geração pronta para vir para a igreja, para adorar a Deus e servir a Deus como vocês estão fazendo. Mas existem alguns perigos, dos quais eu destaco. Quem é sua referência? É muito importante. Você não pode, esse celular aqui, que é o que você tem aí, ele te ajuda muito,
mas é preciso que tenhamos cuidado com ele. Por que precisamos ter cuidado? Porque a sua referência espiritual não pode estar aqui. Ela tem que estar em quem você conhece. Porque aqui tem uma demonstração de verdade minúscula. E como bem disse o Senhor, em sua maioria, é uma demonstração de mentira. Às vezes você se fundamentaliza num pregador muito talentoso, mas você não conhece a vida dele. O cantor que você tanto delira ao ouvir suas canções, você não conhece o dia a dia dele. Mas o dia a dia do seu pastor, do seu líder, dos seus pais e da sua igreja, você conhece. Como dizia Nerildo Ascioli, a nossa base não é virtual, ela é real. Se for virtual, você está fadado ao fracasso. Quantos testemunhos de jovens irmãos que desviaram porque o cantor que ele se converteu cantando, surgiu um vídeo dele bebendo, fumando, adulterando. Quantos largaram a igreja, o ministério, porque o pastor que ele viu pregando, porque o pregador que ele... Irmão, você não é baseado no virtual, você é estruturado no real. E a sua base espiritual... Eu estava num evento, assentado, e o culto se desenrolando. Aí um canta aqui, por exemplo, estou dando um exemplo: não há ferrolhos nem portas. Top. Aí alguém aqui: no santo dos santos, a fumaça me esconde. De repente, alguém foi cantar um hino que está nessa geração agora, faz parte do momento. Os jovens pularam. Pá! Terminou o hino, eles sentaram. Aí veio o próximo, sentado, continuaram. O pastor me cutucou e disse assim: o senhor percebeu algo aí? Eu disse: o quê? Pularam no hino que é o hino do momento. Eu falei: sim. Ele falou: tem níveis de acertos e de erros aí. Eu falei: qual? Ele falou: primeiro que é melhor ter eles pulando aqui em hino que eles gostam. Prefiro eles aqui. Eu falei: tá certo. Eu falei: e os erros? Eles não podem se movimentar pelo hino que gostam, porque geração carnal se movimenta pelo hino que gosta, pelo pregador que gosta. E aí qual é o perigo? Eu só vou no congresso se for um pregador que me chama a atenção. O pastor Pantoja é um advogado, tem amigos, pastores, aqui é uma igreja, tem muita gente formada. O pastor poderia fazer um congresso aqui e trazer Canção e Louvor, Samuel Mariano, Marco Feliciano. O senhor tem condição de gastar 30, 40 mil num congresso aqui, só planejar? Por que vocês não fizeram? Porque se tivesse o Fernandinho, eu teria ido. Se tivesse, essa geração carnal. Essa geração carnal. Por quê, pastor? Eu recebi um telefonema, está até gravando, não tenho medo de me expor não. Eu recebi um telefonema agora aqui, do interior. Ele falou: pastor, como é que funciona? Para mim levar o senhor no final de semana. Vou falar abertamente. Como é que funciona para levar o senhor aí? Queria levar o senhor no sábado. O senhor foi lá na nossa pastora em tal cidade, né? O senhor consegue fazer os R$2.000 para nós, pastor? Aí eu falei: qual é a data? Tal. Eu falei: eu não tenho. Ela: é que o fulano de tal não vai poder vir, ele cobrou 8 mil da gente. Eu falei: não, tá certo, cada um tem seu, né? Acredita que entende ser seu valor. Eu falei: tá certo, mas é que eu não tenho data mesmo. Aí quando foram apresentar um outro nome na reunião, 60% do grupo de jovens levantou e disse que não iria no congresso, se não fosse alguém compatível com aquele do cartaz que eles tinham soltado. Que seria vergonhoso. Vergonha? Vergonha é sair de casa para ir para o cantor que eu gosto. Uma igreja espiritual não se preocupa em quem sai no cartaz. Uma geração espiritual, independente de quem está no cartaz, ela vai para adorar a Deus. Eu não estou dizendo com isso que o senhor não pode, pastor, de vez em quando alegrar a sua igreja, trazer um Gilmar Fiuza, uma Camila Barros, uma Helena Raquel. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou sendo cuidadoso. Eu estou querendo dizer para você que o que nos move não é quanto vão me dar de oferta. Vão dar 8 lá, então eu quero 8. Isso não tem nada a ver comigo. Então quem é que não vai cantar, vai trazer Jefferson Sueli? Não é, não, então eu não vou. Você não vem aqui por homens, você é espiritual. Você vem aqui porque você comemora uma vez no ano, mais um ano de vitória para o seu departamento, pela sua fé. É isso e acabou. Se a gente não se atentar, nós vamos criar uma geração movida por homens, uma geração movida por cantores e pregadores, e isso cria uma geração. É por isso e outras razões,
que nós temos uma geração movida a cartaz, movida a quem canta e a quem prega. É por isso que os grupos de louvor de hoje, eles ficam quase que se entregando, se ceifando. Vocês viram quem cantou aqui no grupo de louvor? Eles ficam trocando de hino, movendo, para tentar fazer com que o meu coração e o seu se sinta atraído. Nós não precisamos ser atraídos pelo grupo de louvor, nós temos que ser atraídos para adorar a Deus. E o que eles apresentaram de louvor, nós vamos de encontro, adorando, cantando. Você tem que entender que não é a minha mensagem, pega na mão, diga para o irmão, fala para o irmão, não estou criticando quem faça isso, mas essa essência, essa forçação, essa implicação, esse rito de pregadores, pega na mão, diga para o irmão, fala para o irmão, põe a mão no irmão, além de irritar, isso prova que você está diante de uma geração coxa. Aí tem gente comigo aí concordando, ó. Você não precisa de ninguém para te motivar a adorar. Se você é coxo, alguém te empurra. Se você anda normal e é saudável espiritualmente, opa! Eita, é isso que eu estou pregando devagar, porque minha vontade é correr nessa manhã. Sabe por que você é espiritual e você é saudável? Porque nesse domingo pela manhã, a sua premissa é para o Deus que você serve, é para o Deus que você adora. Paternidade genética, paternidade ministerial e paternidade espiritual. E eu caminho para encerrar aqui agora. Qual é o segundo, pastor? São 4, eu encerro no segundo. Qual é o segundo problema para uma geração não ficar coxa? É quando quer fazer dela o que ela não é. Qual que é o tema do congresso de vocês? Vocês sabem dizer? 1, 2, 3 e vocês dizem, tá? Todos juntos. 1, 2, 3. Esse jovem nasceu príncipe, ficou coxo príncipe, foi para Lodebar príncipe, voltou para Jerusalém príncipe, voltou para a mesa do rei príncipe, voltou a ter família príncipe, voltou a ficar rico príncipe. Eu pergunto, você responde, e ele morreu? Príncipe, coxo, mas príncipe. Ele nem deixou de ser príncipe e nem virou rei. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? O tema não é permanecer? E por que, pastor, que ele ficou coxo? Porque alguém achou que ele não deveria permanecer príncipe. Quem? A babá. Porque se fosse no colo da mãe, a mãe não iria correr com ele. Por quê, pastor? Você sabe por que a babá correu com ele? Porque havia um mito naquela época, quando se matava um rei, o exército entrava e matava todos da família para não deixar ninguém assumir o trono e tomar o trono. Então, pastor, o que ela pensou? Vão vir atrás dele, porque no meu colo está o futuro. Só que ele não era, ele era o quê? Príncipe. Se ela olhasse e dissesse, não, ele tem que permanecer o que ele é, príncipe, não ia ter ficado coxo. Sabe quando você torna alguém coxo? Quando você quer fazer dele o que ele não é. É por isso que nós temos problema com adulteração. E, infelizmente, o evangeliquez, a religião, tornou o adultério forte só o matrimonial. Percebeu? Isso é um pecado gravíssimo. Porque adultério não é proveniente, não tem origem nem em Roma, onde a igreja católica foi fundada. Para não dizer da reforma, dos protestantismos, eu estou falando lá atrás. Ela não tem origem cristã. Adultério vem de você modificar o original. Tem adultério de combustível, adultério de alimento, adultério de caráter, adultério de posicionamento. O adultério de relacionamento foi criado também moralmente para criar uma proteção ao casamento, mas foi criado como um tampão, e isso fez muito mal à igreja, porque daí colocamos na mente que adultério é só de relacionamento, e esquecemos de outros, que diante de Deus é igual. Um adultério de relacionamento e um adultério de caráter diante de Deus tem o mesmo peso. Deus não tem lá falando, adulterou que traiu a esposa, e esse que mentiu e roubou na empresa na sexta-feira. Não, esse aqui é. Para Deus é a mesma coisa. Explica melhor, pastor. Quando ela tenta fazer o menino que era príncipe rei, ele fica coxo. Eu tenho respeito por todas as igrejas e prego nelas, mas eu sou assembleiano.
Quantos assembleianos nós temos aqui esta manhã? Pela mão eu gostei, mas pelo glória eu me irritei. Então agora você responde com os dois. Quantos assembleianos nós temos aqui esta manhã? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Só os homens. Quantos assembleianos nós temos aqui esta manhã? Só as mulheres. Quantas assembleianas nós temos aqui esta manhã? A mulher, se você provocar, dá nisso aí. Pastor, eu me dirijo com muito respeito, porque eu amo as outras igrejas e eu vou nelas. Igreja da parede branca, da parede preta. Eu amo todas as igrejas. Só que eu estou falando a um congresso de assembleianos. O teu pastor é assembleiano. Esta igreja é assembleiana. E você é assembleiano. Essa igreja, como Assembleia de Deus, já te gerou muitas mordomias. Você está fazendo parte de uma geração que já venceu usos e costumes. O senhor se lembra como era? Você faz parte de uma geração que já venceu homilia. Você faz parte de uma geração que, de maneira comportamental, faz com que uma irmã de brinco, uma irmã de cabelo curto, cabelo longo, faz com que uma irmã de calça de saia, suba no púlpito e cante. Você faz parte de uma geração muito... Era para você dar glória a Deus no que eu estou falando aqui. Algumas irmãs aqui eram para ter corrido aqui de tanta alegria. Porque vocês pregam, vocês ministram. Eu estou lembrando da irmã aqui que deu uma excelente palavra no dia que eu estava aqui. Aqui tem cantoras, aqui que tem ministras, aqui tem... Você faz parte de uma geração linda, linda. Mas isso não te afasta dos princípios assembleianos. E o assembleiano tem dois princípios que não se muda. Qual? Ele tem um princípio moral. Nós defendemos éticas morais. E nós defendemos éticas ministeriais, espirituais. Quais são as morais? Nasce moça, casa com um rapaz. E a gente não abre mão disso. Eu sei que é difícil, eu sei que pesa, mas eu ouvi 2 vezes antes de chegar aqui, pelo líder e pelo pastor da igreja, fala tudo. Nós começamos a tapear, tampar, maquiar, mascarar, e hoje nós temos que enfrentar temas que nós corremos deles por gerações. E hoje, quem é preparado, pastor, para sentar com uma moça lésbica e explicar para ela princípios bíblicos, caminhos sarados, se nós lá atrás falávamos que era demônio? Antigamente os pregadores, quando uma criança corria, cansei de ver. Essa criança tem mãe não? Lembra disso? Eu já vi gente dizer assim, essa praga aqui tem pai? Você não lembra não? É só eu que fiz parte dessa época. Eu lembro uma vez que o pregador pegou e falou assim, essa criança aqui, essa peste aqui. Lembra disso? Essa peste aqui tem pai? Aí era o vice-presidente, filho do presidente. Aí ele olhou e disse, tem sim. Ixi. Por quê, pastor? Hoje você tem uma criança autista, pode fazer isso? Você sofre um processo, fecha a igreja. Você não é advogado. Hoje você tem que tomar cuidado com o tal do bullying. Só que se nós corremos de temas relevantes, nós vamos criar uma geração coxa. Eu sei que isso não faz parte nem dessa igreja, nem da sua casa, e dê glória a Deus por essa verdade, tá? Sua casa não tem a mão do mundo, sua casa tem a mão do Deus Todo-Poderoso. Pastor, seja mais específico. Eu fui pregar numa cidade chamada Turilândia, Maranhão. Tem algum maranhense aqui? Eita! Olha aí, na porta ainda, aleluia. E eu fui pregar, quando eu cheguei lá, o pastor Eunilson falou para mim assim, eu preciso que você ore comigo para um rapaz hoje, depois que terminar o culto e tal, era sábado, né? O congresso era na sexta, Eliseu Rodrigues, que tinha pregado na sexta, inclusive, falou, eu pedi para o Eliseu conversar com ele, se você conseguir me ajudar, eu falei, que foi? Ele é exemplo aqui. E ele estava de namoro, escuta isso aqui. Estava de namoro, e o namoro dele era com a jovem de maior exemplo da cidade, filha da dirigente do círculo de oração. Ela cuidava das revistas da escola dominical, ela liderava o grupo de louvor. Eu falei, ela não faz parte mais da igreja, pastor? Sim, ela vai estar no culto hoje. Eu falei, mas qual é o problema? O problema é que a mãe dela e o pai dela colocaram ela, porque aqui é outra realidade, né? Mas no Nordeste, principalmente o Maranhão, que é o estado mais pobre da federação, as faculdades é em São Luís, né? Imperatriz e São Luís, para quem quer estudar. Tem que sair do interior, não tem faculdade.
Então são cidades precárias, cidades mais pobres, então tem que sair do interior para estudar. Então os pais pagam a faculdade na capital. E aí, só para você entender, estou encerrando, essa jovem foi estudar, se envolveu num grupo de feministas, tudo marcado, a igreja, o prefeito da cidade querendo pagar o casamento, porque ela era de muito exemplo, e o rapaz trabalhando para o casamento, porque ficou combinado que ela ia fazer metade da faculdade e iria casar. E aí ela chegou e chamou o pastor para uma reunião, junto com o noivo. O pastor foi alegre. Quando chegou lá, disse: pastor, muitas coisas mudaram na minha vida. Que bênção, filha. Está na faculdade, estudando, vai casar, vai se formar. Ela disse: não é isso não. Eu agora sou feminista. O pastor disse: como é que é? Ela disse: sou feminista. Sou esquerdista, sou lulista, e tudo que é isso eu sou. Aí o pastor disse: é mesmo, é? É. E eu quero dizer para o senhor, eu caso, mas eu preciso dizer essas verdades para ele. Eu preciso dizer na frente do senhor que é meu pastor. Diga: eu caso com ele, mas ele lava o prato dele, eu lavo o meu. Ele lava a roupa dele, eu lavo a minha. Ele paga metade ou metade, é igualdade. Comunismo reinando. O pastor olhou e disse: você está dizendo sério? Sério. E a mãe dela chorando, que ela já tinha dito à mãe. Temas que nós corremos deles, e eles entraram em nosso meio. E essas jovens, é por isso que eu queria pedir para a igreja, no encerramento da mensagem, para dar uma glória a Deus de verdade, sabe? Não aquele maquiado, glória a Deus de verdade. Porque eu estou pregando para moças aqui, que vão estudar na universidade, vocês têm que lidar com tudo isso. É ou não é? Olha aí a reação deles. Vocês têm que lidar com tudo isso. Vocês têm que lidar com uma geração que enfrenta o que nossos pais e até a minha geração não enfrentou. Só que vocês se assentam na mesma sala de esquerdistas, de feministas, você se assenta com abortistas, que casamento não existe, e vocês estão lá dizendo: eu não sou coxo, eu acredito naquilo que meus pais me ensinaram. Eu vou lançar uma palavra aqui, mas se tu não glorificar, vou pregar até 2h30, você não vai nem almoçar. O que, pastor? Eu profetizo que você, moça, vai ter um casamento abençoado. Eu profetizo que o lesbianismo vai correr longe da tua casa. Aí, eu já tenho até uma profetizando, botando a mão na cabeça. Pode profetizar, aqui é para isso. Você vai casar com um rapaz abençoado, formado. Você vai ter uma vida próspera. Você vai vir para a igreja, porque você é uma assembleiana, batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Aqui novas moças vão cantar no grupo de louvor, serão esposas de obreiros, esposa de pastor. Eu profetizo isso, pastor Pantoja. Eu profetizo que esses jovens não serão um azarão dessa sociedade. Você não vai virar Zé Bobaca para chegar aqui com teorias, enfrentando o pastor Pantoja. Pastor, eu acho que isso na Bíblia deveria ter correção. Eu acho que isso aqui deveria ser assim ou assado. Você é um jovem assembleiano que foi ensinado aos pés da cruz sobre o Evangelho de Cristo. Teu pastor tem moral, tua igreja tem moral, tua casa te dá moral para você levar a sério aquilo que você aprendeu. E eu profetizo: serás um homem de Deus, serás um empresário, serás um doutor, serás um obreiro, e nós teremos uma geração forte, poderosa e não anêmica, e não genérica. Eu recebo autoridades do céu. Eu estou a 2 minutos de encerrar, mas eu recebo autoridade do céu, aproveitando essas mãos levantadas sem eu pedir. Que coisa linda! Aproveitando essas mãos levantadas para profetizar. Nós não teremos uma geração caída, nós não teremos uma geração derrotada, nós teremos uma geração viva, poderosa em Cristo. Eu não sei se você gosta, e eu não quero repreender o teu gosto, com muita respeitabilidade, mas tem um pastor presbiteriano que foi muito leviano em suas palavras. É por isso que nós temos que cuidar muito com o que falamos. É a mesma coisa de soltar uma pena, não volta mais. E um pastor chamado Paulo Júnior, acho que você já deve ter conhecido na internet. Inclusive hoje está muita gente com... Eu até oro por ele, coitado. Está nessa situação que ele está... Mas não vou usar a situação para colocar na balança o que vou dizer. Mas ele disse que essa é a pior geração de jovens de todos os tempos, a mais podre. Eu não vou dizer a ele porque ele não está aqui, mas vou dizer a vocês, só se for a dele, nem a dele é. Eu não vim essa manhã para pregar para uma geração podre, nem para uma geração coxa. Você faz parte de uma geração viva, de pé.
Eu tenho certeza que moças olharão para você e desejarão ser iguais a você, ter um casamento igual ao seu, uma formação igual, aleluia. Eu tenho certeza que rapazes no condomínio, na escola, na faculdade, vão olhar para você e vai dizer, ele tem algo diferente, eu quero ser igual a ele, eu quero seguir o caminho dele. Por quê? Porque nós somos uma geração de pé. E eu encerro, quando eu falo sobre adulterar, eu falo também em modificar, sabe o quê? O espiritual. Como assembleano que somos, nós somos criados no modelo pentecostal. Deixa eu perguntar para encerrar. Quantos aqui gostam de ser e amam ser pentecostais? Sabe, aos poucos nós fomos nos moldando aos modelos de outras propostas e nós ficamos, sabe como? Amém. Amém. É bonito, mas a nossa essência não é essa. A nossa essência, ela é pentecostal. E você pode ter o seu jeito introvertido para dentro, você pode ter o seu jeito genético, psicossomático, psicológico, puxou o pai, puxou a mãe, puxou o avô, mas espiritualmente você puxou a uma igreja pentecostal. Levante as suas duas mãos, por favor. Você pode levantar as duas? Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Você pode levantar as duas mãos e dizer assim: Deus, está fraco, diga: Deus, eu sou pentecostal. Fecha os teus olhos assim. Eu sei que você conhece, porque isso que eu vou cantar aqui é muito antigo. Isso que eu vou cantar aqui todo mundo conhece. Só que você não vai cantar em outro modelo, você vai cantar no modelo assembleano, no seu modelo pentecostal genuíno. Porque eu sei que eu estou ministrando para ele. Segure a sua mão assim, 1 minuto, não vai cansar. Isso. Eu estou baixando até o tom da voz para você ter ideia de como esse espírito aqui é verdadeiro, não é maquiado, não é manipulado. Eu quero que você cante. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, acelera um pouquinho, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Canta com a alma. Tua presença me atraiu. É o que mesmo? Vamos lá? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado aí? Eu queria que você dissesse assim para ela, diga para ela assim: o culto termina já. Meu Deus, ela, não é você vai morrer já. Sabe que eu falei vai morrer já? Eu falei isso? Não? Foi a falta de entusiasmo mesmo? Então diga para ela assim: o culto vai terminar já. Diga assim: mas você levou sorte. Não, você falou com cara de quem levou azar. Diga: você levou sorte. Você se assentou hoje do lado de um assembleiano que não é coxo, que é espiritual e é pentecostal. Venha, boca. Diga para ele assim: fica de pé que é melhor. Diga: fica de pé que é melhor.
Diga para ele assim: eu quero chamar você. Ele nem ouviu. Eu quero chamar você para gritar para essa geração e dizer: não somos coxos, nós estamos de pés e espirituais. Levante a mão dele para cima assim. Levanta. Agora você vai cantar não como coxo, você vai cantar como vivo. Você não vai nem cantar, você vai gritar. Acelera um pouquinho, tá? Não o ritmo, tá? Acelera um pouquinho, tá bom? Você vai gritar? Bota a voz, pulmão vai funcionar. Vamos lá? Eu poderia estar. Convida, vai! Em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu. O quê? Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória. Levante a mão com a alma, com força e diga: tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. e E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Só quem é pentecostal, levante a mão e dá um grito, dá um berro bem alto. Isso! Ó, tá ficando bom. Então diga com a alma, diga assim, ó: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, atraídos com mais vida. Vamos lá, vai! Atraído. É disso que eu tô falando. Não me vejo sem a tua. Atraídos pela última vez, diga: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. é que a sarça, grita, grita! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que essa é nossa essência. Aquela essência daquele rapaz lá atrás com a mão levantada falando em línguas lá, ó. Aquela essência, essa é a nossa essência. Nós fomos gerados no Pentecostes. Nós fomos criados no Pentecostes. Nós vamos dar exemplos no Pentecostes. Você vai casar no Pentecostes. Você vai ter empresa no Pentecostes. Você será arrebatado no Pentecostes. Porque essa é a nossa essência. E nós vamos permanecer na nossa essência. Fica de frente para a pessoa que está do seu lado agora aí, por favor. Não é de lado não, é de frente. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Jesus continua distribuindo dons espirituais.
Ela é remachuda. Quando eu disser 3, você vai abraçar, profetizar para essa pessoa e nós vamos orar. Mas é para abraçar de verdade, profetizar de verdade. Quando eu disser 3. A Bíblia diz que José foi sucesso fora da casa do pai, mas tudo começou sonhando na casa do pai. Seu sucesso lá fora depende daquilo que você sonha aqui dentro. 2, daqui vão sair juízes, advogados, promotores, engenheiros, mas daqui vão sair pastores, cantores, ministros, levitas e profetas. 2,5, esta manhã Deus está renovando a tua expectativa, para você permanecer naquilo que você foi chamado. Você é um jovem assembleiano, você é uma moça assembleiana, no modelo pentecostal, você foi gerado assim, e você será mantido assim. 2,90, talvez você não degustou esta manhã do rio espiritual que esse jovem que está do seu lado degustou. Talvez você não morre, você é batizado com o Espírito Santo e não falou em línguas esta manhã, mas você vai falar agora. Você vai profetizar agora, você vai se alegrar agora. É 1 minuto adorando, profetizando, porque a nossa geração está de pé, ela não é coxa. Aleluia! Quando eu disser 3, você abraça. Olha que coisa linda. É disso que eu estou profetizando. É para isso que eu vim pregar esta manhã. Para quem permanece vivo e viva para a glória de Deus. Ela era Xandarebara. 3, abraça e profetiza, vai. Quem já pisou nos santos, em outro lugar, o quê? Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, canta! Quem já pisou No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, isso! de Deus. Quem já pisou mais uma vez, erga a voz e diga: quem já pisou No santo dos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. levante as duas mãos assim lá em cima, as duas para a gente encerrar, as duas, isso, quem é batizado fala em línguas, glória. E quem não é, seja batizado agora. Uhul. Ei. Canta mais uma vez, canta mais uma vez. Quem já pisou, a igreja, o que? Não sabe vir. E onde? O que? Lá em cima. A glória de Deus. Aplaude ao Senhor mais forte. Eu vou devolver o microfone com 2 condições. A primeira é que você dê o maior grito de glória que você pode dar como jovem assembleano pentecostal aqui esta manhã. Eu quero que você dê um grito de glória na perspectiva de que você nasceu pentecostal.
Você é pentecostal e essa geração continuará sendo pentecostal. Quando eu disser 3, você libera esse glória com a tua alma, com o teu amor, com a tua... Você tem que estar certo do que você ouviu, que eu preguei 1h30 para você. E essa é a sua formação. E você vai permanecer. Por isso você não será coxo. Prepara o glória. Vamos lá, estufa o peito. 1, 2, 3. Vocês são show. Imagina como vai ser hoje à noite. Eu quero que você faça algo. Eu vou devolver o microfone, tá? Vem cá você. Isso. Vem cá você. Isso. Eu não sei se você chorou de tanto poder ou se você ficou de frente com aquela moça bonita ali. Mas eu vi que ele chorou. Levanta a mão assim, de frente. Bate na minha mão aqui. Você malha, né? Misericórdia, mano. Meus dedinhos aqui, mano. Você tá maluco, mano? Mais devagar, vai. Bate forte. Aí. Misericórdia. Eu quero que você bata. Eu vou pedir pro pastor bater na sua não, senão vai lascar. Eu quero que você bata na mão de 4 pessoas. Eu vou ficar olhando aqui de cima, irmão. Se você fizer isso aqui, ó, vai. Quer que você bata assim, vem, vai. Isso. Você vai bater firme na mão de alguém e você vai dizer para ela assim, ó. Eu vou ficar olhando daqui, irmão. Você aproveita para dar uma olhada, jovem. Se o rapaz que você está de olho fizer isso aqui, ó. Entendeu? É firme. Qual que é o tema de vocês? Permaneça, né? Eu já pedi umas 4, 5 vezes que é para ficar na mente. A psicologia diz que tudo que repete é mais fácil de guardar. Então você vai bater na mão de 4 pessoas. Uma não vale, 2 é meia boca, 3 é quase lá, 4 passa a valer. Se eu quiser mais, porção dobrada para você. É a oportunidade de, sei lá, bater na mão daquela moça que você morre de medo nela, rapaz. Aproveita. Você vai bater nela, você vai dizer assim, ó. Permanecendo pentecostal. Tá bom? Aí à noite, se o culto, se ele tiver meio raquítico, você lembra. Tá permanecendo o quê, ô? Tá bom? Eu entrego o microfone, você bater na mão de 4 pessoas rapidinho. Tá bom? Permanecendo pentecostal. Tá bom? Quero ouvir o estralar dos dedos. Vamos lá? 1, 2, 3, vai lá. 4 pessoas. Permanecendo pentecostal. Vai lá. Isso, rápido. Mais forte, mais forte. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Queridos, vamos orar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As crianças, eles já almoçaram, amém, irmãos? Amém, irmãos? Não falaram ali, ó, pastor, as crianças repetiram 3 vezes. O João, Marcelo e o Samuel repetiram 3 vezes. O João é meu filho, né? E aí já comeram. Então, graças a Deus, já estão brincando ali. Então fique tranquilo, tá bom? O Samuel está batendo forte, né, Márcio? Meu Deus, 3 pratos. E o João também. Então, vocês estão sentindo falta da missionária Giovana. Ela foi representar a instituição que ela trabalha. Saiu ontem à noite. Ainda falta 5 horas para ela chegar no destino. Então, é por isso que ela não está aqui. Ela está uma viagem a trabalho. E nós vamos também orar para que dê tudo certo, né, nessa viagem. Amém? Vamos agradecer. Obrigado, pastor Nielsen. À noite tem muito, muito mais de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Obrigado pela vida do teu servo, pelo ministério de louvor, por todos que ajudaram. Eu sei que à noite tem mais, Pai. Fica conosco, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz amém. Almoço 0800, vamos deixar para melhor idade na frente, mas tem lugares e